E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui até explicando um pouco o que eu vou fazer em breve no canal aí nas próximas semanas. A temporada da Major League Baseball está para começar nos canais ESPN, né? Os jogos de pré-temporada já passaram, já foram transmitidos 2 essa semana, mas a gente terá mais jogos da temporada regular a partir do dia 20 de março, com um jogo entre Seattle Mariners e Oakland Athletics às 6h30 da manhã, horário aqui de Brasília. Porque o jogo será no Japão, né? Então por isso que esse fuso horário todo maluco, mas o jogo vai passar nos canais ESPN e depois toda noite lá, várias noites aí passando. E tem muita gente que quer entender o beisebol, ou porque começou a me acompanhar no futebol, ficou com curiosidade, ou gente que já acompanha beisebol há um tempo e tem dificuldade de entender coisas do jogo. Eu sei que é um jogo um pouco complicado, um jogo difícil, então eu vou fazer alguns vídeos explicando o beisebol. Não vou deixar de fazer os vídeos de futebol também, né? O público do futebol não se preocupa não, mas eu vou fazer um pouco uns vídeos de beisebol explicando um pouco, até pra pessoal que quiser acompanhar ao longo da temporada puder entender algumas questões que apareçam. E o vídeo de hoje vai ser um misto aí, tá? Vai ser fala de futebol, mas introduzindo um pouco uma questão muito comum no beisebol e nos esportes americanos em geral. Por que os esportes americanos usam tantas estatísticas e por que isso ainda é tão difícil de vingar no futebol? Tá? Bom, os esportes americanos usam estatísticas há muito tempo, tá? E não é de hoje. Isso tudo começou no final do século XIX, com um jornalista chamado Harry Chadwick. Esse jornalista, ele era inglês, tá? Ele cresceu na Inglaterra acompanhando o cricket, né? E o cricket é dos esportes importantes que a gente tem no mundo de hoje. O cricket é um esporte importante, é um dos esportes mais populares do mundo. É que ele é popular muito na Índia, na Austrália, em lugares que a gente às vezes não tem tanto contato. Mas o cricket, ele é profissional desde o século XVII. Século XVII é 1600 e alguma coisa, né? Então ele é profissional há muito tempo. Ele é 200 anos. O profissionalismo do cricket é mais de 200 anos mais velho que o profissionalismo do futebol, que veio só na virada do século XIX para o século XX. Então o cricket é profissional há muito tempo na Inglaterra. Então ele já tem toda uma história, toda uma tradição e toda uma cultura ali já consolidada. E ele é um esporte parecido com o beisebol, né? Ele é meio que um tio do beisebol, né? O beisebol, ele é um esporte que surgiu a partir do Rounders, que era um esporte inglês meio que irmão do cricket, vai. Então o beisebol é como se fosse um sobrinho do cricket. Mas então, ele viu semelhanças lá e como no cricket já tinha muita estatística, até para saber de medir o desempenho dos atletas, dos jogadores, porque muitos deles já eram profissionais, né? No cricket era profissional, mas se usava ainda um regime misto os times misturavam atletas profissionais com atletas amadores, né? E ele levou isso para o beisebol. Ele pegou as estatísticas do cricket e adaptou e criou outras para o beisebol, de acordo com a realidade do beisebol. E ele começou a notar quando surgiram as ligas profissionais de beisebol nos Estados Unidos. Então tudo já tinha notado, todas as jogadas. E já criando com algum tipo de informação que era considerado importante para medir o desempenho de jogador. Então isso vem desde o final do século XIX, tá? Desde o final do século XIX, é muito tempo, tá? E a partir daí foi se criando uma cultura toda. E nos outros esportes americanos, futebol americano, no basquete também entrou. No hóquei demorou um pouco mais, porque o hóquei tem umas particularidades mais ou menos como o futebol, a gente vai chegar lá. Mas no hockey também já tem mais essas estatísticas todas. E então isso criou a cultura de se usar a estatística não só para registrar o que aconteceu em campo, mas também para se medir desempenho de jogador a partir dessas estatísticas. Então é uma coisa que é uma cultura já muito criada há muito tempo, há mais de 100 anos, não é uma coisa nova, né? E a partir do final dos anos 90, houve uma nova onda, a partir do beisebol também, mas que também se espalhou nos outros esportes americanos, de se usar estatísticas, ainda buscar formas até mais criativas e profundas de se analisar o jogo com estatísticas mais diferentes ainda, que possam descobrir coisas que as estatísticas tradicionais não descobriam. Por que isso é tão comum nos esportes americanos e por que no futebol demorou tanto? Uma questão que eu acho que é fundamental aí é que o futebol é um esporte de poucas repetições, né? A não ser algumas questões como
passe, como eventualmente desarme para um jogador de marcação, cada elemento do futebol corre poucas vezes ao longo de um jogo. A mesma quantidade de finalizações de um atacante, tem muito atacante que passa um jogo tendo 2, 3 finalizações o jogo inteiro. Sendo que nos esportes americanos, no beisebol, no basquete e no futebol americano, as jogadas se repetem muito. São esportes de muita repetição de jogada. Então, no beisebol, toda jogada é um jogador arremessando para um jogo que vai rebater. E um jogador vai rebater 4, 5 vezes num jogo. E se você somar que ele joga todo dia, você tem ao longo da semana, ele vai umas 25 vezes rebater ao longo de uma semana de campeonato, de temporada. Imagina ao longo de um ano quantas vezes ele vai. Num jogo de basquete, um jogador dá 10, 15 arremessos no jogo. O jogador que ainda é um jogador até mais importante ali ofensivamente para o time dá até mais arremessos que isso. Então você tem uma amostragem estatística muito grande de tudo. Porque cada jogo de basquete, cada time tem 50, 60, 70 posses de bola, enfim, que vão ao ataque, né, que se transformam num ataque. No futebol americano também, né? Então assim, cada time vai ter ao longo de um jogo várias campanhas ofensivas com várias descidas, né, vários downs. Então vai ter várias situações de corrida, vai ter várias situações de passe, situações de recepção e situações que o time que a defesa está defendendo para cada um desse tipo de jogada. Então você tem uma amostragem estatística muito boa que ao final de um jogo ou ao final de uma semana, de uma temporada, você tem muita informação ali para tirar uma conclusão sobre o desempenho daquele jogador ou sobre o desempenho daquele time com base nos números. No futebol isso é mais difícil. Então como é que você vai medir a precisão da finalização de um centroavante se de repente tem um jogo que ele só finalizou uma vez ou 2 vezes? Porque a defesa adversária era muito boa, porque o time, a marcação encaixou, a bola não chegou para ele, ou porque por coincidência algumas das jogadas caíram no outro jogador de ataque do time dele, ele ficou mais preparando as jogadas naquele dia, ficou mais como pivô. É difícil. Daí você vai medir. Ele teve 3 finalizações no jogo, que é um cenário bem comum. Teve 3 finalizações no jogo, uma foi em direção ao gol, 2 foram fora. Vai dizer que ele finaliza mal? Não dá pra dizer com base em um jogo. Você teria que pegar vários jogos, porque daí você vai ter uma amostragem lá de 30, 40 finalizações do jogador. Você tem que saber muito analisar caso a caso, situação a situação, e ver se aquilo realmente está refletindo o que se vê em campo. Você tem que não só pegar o número, mas também ver o jogo e ver se realmente faz sentido aquilo. Se dá para colocar no jogador a responsabilidade que o número pode estar mostrando. Se o número está mostrando que ele finalizou pouco ou finalizou mal, se isso faz sentido com o que você vê do jogo, né? Porque de repente ele não finalizou mal, de repente os passes que ele recebia eram em situação ruim e ele acabava chutando pressionado, ou ele finalizava porque ele não tinha mais nenhuma outra opção, ele estava sozinho lá no ataque com muito marcador em volta e não tem nenhum companheiro chegando, ele chuta porque ele não tem o que fazer com a bola, né? Então às vezes não dá para culpar o jogador quando finaliza assim. Você tem que culpar o sistema ofensivo do time dele, que não criou uma boa situação. Mas a finalização errada em si não é uma falta de precisão. Às vezes é uma circunstância daquele momento. Você tem que fazer muito uma análise caso a caso e ver o jogo. E ver se o jogo se encaixa com a estatística. E nos esportes americanos isso também é necessário, mas nem tanto. Porque as jogadas são mais repetidas e principalmente com muito mais constância. Então ainda que algumas jogadas sejam em situação ruim, no basquete, por exemplo, que é um esporte mais dinâmico, que as jogadas não param toda hora, um jogador, por exemplo, está arremessando muito. Só que daí a gente vê que o aproveitamento dele de arremesso não é tão bom. A gente pode ver, ou ele arremessa mal, ou ele arremessa na hora errada. O problema às vezes não é a precisão, o problema é o momento em que ele está escolhendo para arremessar. Só que no final das contas, no final de 3 jogos, 4 jogos, ele vai ter quase 100 arremessos. Então, inevitavelmente, você pode dizer que alguns arremessos foram feitos contra adversários numa situação favorável ou numa situação desfavorável. E você tem uma amostragem estatística que você pode concluir. No futebol, nem sempre, porque são poucas repetições. Então, eu acho que a estatística é importante no futebol, ela está crescendo, mas eu acho que assim, ainda é uma ciência em andamento, é uma ciência em desenvolvimento. Vários clubes estão desenvolvendo. O Barcelona é um deles, até por isso que eu escolhi a camisa do Barcelona aqui para o cenário. O Barcelona é um deles, é um clube que está trabalhando muito em estatísticas, para tentar entender situações do jogo, mas é um esporte um pouco mais difícil, porque as situações não se repetem tanto. E daí também tem uma questão de menos tempo. O futebol está correndo atrás disso há 15 anos. O beisebol, o futebol americano, o basquete estão há mais de 100.
né? Então você tem toda uma história aí de estatísticas acumuladas, de avaliação dessas estatísticas, de descoberta de quais estatísticas são relevantes, quais não são, e desenvolvimento de novas para criar um retrato do jogo, né? Então não dá para achar que o futebol em 15 anos vai conseguir chegar ao nível de aperfeiçoamento que os outros esportes tiveram cento e poucos para chegar. Mas o futebol está acelerado nesse processo, vários clubes da Europa e do Brasil até estão levantando muitas estatísticas, quanto mais aparecerem melhores, até para que técnicos, comissões técnicas, jornalistas e até torcedores consigam entender e começar a filtrar como usar e quais usar, estatísticas que são relevantes ou não. Por exemplo, uma questão que eu acho que acho importante no beisebol se adota isso. No futebol eu acho que não se usa isso, eu vejo muito pouco, e isso me incomoda. Então já vou deixar registrado aqui, por exemplo, uma cornetagem minha. No beisebol, por exemplo, se mede muito o desempenho de um jogador, não em relação ao desempenho absoluto dele, mas comparando com outros jogadores da mesma posição que ele. Porque você não pode exigir que um jogador que tenha uma função em campo tenha um desempenho parecido com outro que tenha outra posição no campo e que tenha outras exigências, né? Então você pode comparar defensivamente um shortstop com outro shortstop. Ofensivamente também, um jogador de velocidade, de aproveitamento alto e velocidade, você tem que comparar com outros jogadores de aproveitamento alto e de velocidade, e não com um jogador de força, né? Que vai ter um aproveitamento mais baixo, mas vai ter mais força, e não precisa tanto de velocidade. Então você tem que comparar jogadores de posições parecidas para você ver se aquele jogador é bom. Porque daí ele tá falando, ó, os números dele em comparação com de outras posições nem tanto, mas ele é o segundo melhor da posição dele em toda a liga, em todo o campeonato. Então, ó, e você não vê muito isso no futebol. Por exemplo, o passes, aproveitamento de passe. Quais são os jogadores que mais passam e principalmente mais acertam passes num jogo de futebol? Ó, vou dar 5 segundos aí para você pensar. Posição, né? Que jogadores que acertam mais passes, jogadores de que posição acertam mais passes num jogo de futebol? Parabéns aí para quem respondeu, que são os zagueiros. Os zagueiros são os jogadores que acertam mais passes no jogo de futebol. Por quê? Porque eles pegam a bola em saída de bola, muitas vezes não tem uma marcação contrária, e eles tocam para o lado. Daí um zagueiro recebe a bola do goleiro, toca para o outro zagueiro, recebe de volta, toca para o lateral, recebe de volta, toca para o volante. Daí o volante tenta sair jogando. Só nisso ele acertou 3, 4 passes muito fáceis, que não tinham nenhum marcador, e que o jogador que recebeu o passe também não tinha um marcador. Era um passe lateral, mas que não produz nada. Então o zagueiro quase sempre é o jogador com maior aproveitamento de passe, vai ter 95, 96, até 100% de aproveitamento de passes num jogo. Então daí você vai chegar e vai pegar um meia que passa muito bem, um Iniesta, um Xavi da vida, que tem um meia que passa muito bem, ele não vai ter esse aproveitamento, porque ele joga no meio da marcação do adversário, né? Então assim, ele tá toda hora marcado, ele tem jogador em cima dele tentando tirar a bola, quando ele vai passar para alguém, esse alguém vai estar marcado, ele vai tentar dar um passe um pouco mais complexo, passando no meio de defensores adversários, um passe mais agudo. A chance dele errar o passe é maior, né? Então, os zagueiros, que isso significa que os zagueiros são os melhores passadores? Pelos números eles são, mas a realidade não mostra isso. Então, por exemplo, para se avaliar a precisão de passes de um meio-campista, tem que comparar com os outros meio-campistas que jogam o mesmo campeonato que ele. Então, por exemplo, o Ganso. Você quer comparar o acerto de passes do Ganso? Compara com os outros meias de armação do Campeonato Brasileiro. Ou agora que está jogando só os estaduais com os outros do Campeonato Carioca, mas assim, com meias de armação do futebol brasileiro. Não é nem com volante, porque o volante às vezes também já tem um cenário em volta dele mais fácil para acertar um passe, né? Então, um volante você compara com outro volante, um lateral com outro lateral, um atacante com outro atacante, porque são jogadores que jogam dentro de um ambiente parecido dentro do campo de futebol, que vai criar condições parecidas para ele acertar ou errar o passe, né? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa, acerto de finalização. Você tem que comparar atacante com atacante, não um atacante com um meia, porque a obrigação do atacante é acertar a finalização, a do meia também, claro, mas a obrigação principal do meia é criar a finalização. Então, se o meia não finaliza tão bem, não é um problema tão grave, porque a obrigação principal dele não é finalizar.
Então você tem que comparar estatísticas de jogadores dentro de jogadores de outros times e do próprio time da mesma posição, ou que tenham funções parecidas em campo, porque eles vão ter realidades parecidas. E isso é uma coisa que ainda não vejo tão comum no futebol, e nos esportes americanos já é bastante consolidado. Então é isso, uma palhinha aí de misturando esportes americanos com futebol, falando de estatísticas. O fã do Desimpedidos deve estar vibrando porque eu falei estatísticas muitas vezes nesse vídeo, e a imitação que o Chico fazia de mim era eu falando de estatísticas, apesar de eu falar muito de estatísticas no beisebol e no futebol. Quando eu comento eu não falo tanto, mas o Chico pegou no pé, sou japonês, gordinho, baixinho, uso óculos, ficou essa imagem aí do nerd dele que criou essa piada. Então o fã do Desimpedidos aí deve estar vibrando. Olha, começando mais um quadro de estatística aqui pra você que tem muita curiosidade, né, nas coisas que acontecem. E pra concluir, dicas de livros, tá, pessoal? Sou o livro dos Desimpedidos, tem um monte de livro aqui, então vou mostrar dicas de livro aqui pro pessoal. Tem muito para esse tema, tem bastante coisa. Acho que o principal é Moneyball. Tá? Um livro que depois virou um filme recente, foi estrelado pelo Brad Pitt, que mostra como o Oakland Athletics da Major League Baseball usou estatísticas avançadas, né? Essa forma diferente de interpretar estatísticas para descobrir coisas que os outros times não viam. Tá? Esse filme é muito legal para todo mundo, tá? Você não pode entender nada de beisebol, veja o filme, se você gosta desse tema, tá? Porque muita gente do futebol tem visto esse filme, porque ele realmente mostra muita coisa sobre o uso de estatísticas, né? E o filme dá para entender, não precisa entender muito do beisebol não, acho que é um filme mais geral assim, e muita gente no futebol tem visto. O personagem principal, o Billy Beane, que é interpretado pelo Brad Pitt, ele existe, tá? Ele até hoje é dirigente do Oakland, como na época do filme ele até hoje é dirigente do Oakland, e ele adora futebol. Um dos hobbies dele é aprender a usar as estatísticas avançadas para o futebol. Ele é torcedor do Tottenham e ele é consultor do AZ da Holanda. O AZ é um time culturalmente muito próximo do beisebol. Outros livros aqui, esse aqui é o Soccernomics, esse Moneyball, livro eu não tenho aqui para mostrar porque eu li ele em versão digital, tá? Mas assim, ele dá para encontrar em qualquer livraria, tem versão traduzida em português, bem fácil, tá, de achar. Tem esse livro aqui, Soccernomics, tá? Eu não concordo com todas as conclusões que eles chegam aqui, mas é um livro interessante que ele mostra como o uso de estatísticas pode ajudar a entender o futebol. O nome foi inspirado no livro Freakonomics. Quem gosta de economia deve conhecer esse livro sobre o uso de estatísticas para entender a economia. Eles fizeram para entender o futebol. Eu não concordo com todas as conclusões que eles chegam no livro, mas o livro é interessante por mostrar aí como se pode retratar e descobrir realidades do futebol com base em números, coisa que a gente não pensa sempre. Tem esse outro livro aqui, parecido, Os Números de um Jogo, também de futebol, tá? Mas com um princípio parecido com o Soccernomics. E esse livro eu concordo um pouco mais com o que ele mostra, tá? O Soccernomics, eu mostrei aqui a versão inglesa dele, tá? Mas ele está disponível já em português, tem versão traduzida em português, tá? Então quem quiser comprar também, procurar, acha. Agora uns de outros esportes, tá? Esse livro aqui eu recomendo para qualquer coisa, tá? Esse livro aqui é sensacional, um dos melhores que eu tenho. Baseball as America, que fala do beisebol como elemento cultural dos Estados Unidos, tá? Então são uma série de artigos, livro muito ilustrado, muito bonito, e série de artigos sobre várias coisas. Tem um artigo do Bill James, que foi o guru do Billy Beane do Oakland Athletics. Então conta bem a história das estatísticas no beisebol, tá? Outro livro que eu tenho aqui, esse aqui eu li esse livro, tá? Eu juro que esse aqui eu comprei isso aqui, eu li, tá? And God Created Cricket. É um livro sobre a história do cricket, tá? E esse livro aqui eu comprei na Inglaterra, então provavelmente vocês não vão encontrar, não vai ser tão fácil, vai ter que comprar alguma livraria virtual estrangeira. Se você gosta muito de cricket, é um livro bem legal, viu? Conta a história de cricket de um jeito bem leve também, isso lá desde o século XVII, então ele fala muito sobre o profissionalismo e sobre a consolidação do cricket, então tem esse livro aqui também, tá bom? Então é isso, então eu falei bastante palavras estatísticas aqui, que o fã do Desimpedidos ficou super feliz, vai cortar aqui, vai criar memes estatísticas, deu falando isso, mas é isso, então, gostou? Curta o vídeo,
clique no sininho, siga nas redes, se inscreva no canal, é tudo o Bira Leal, né? No Instagram, no Twitter e aqui no YouTube é o Bira Leal. Só no Facebook é o Bira Leal 6, porque já tinha um outro Bira Leal, daí eu peguei o número 6 aí, tá? Mas é isso, então, um abraço, até mais, e então vamos voltar com novos vídeos falando aí de estatísticas de beisebol um pouco, para ajudar a explicar. Primeiro esse um pouco mais amplo, tá bom? Então, falou!